Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 13, dos versículos 1 ao 38. No estudo anterior, nós vimos que Jesus entrou em um jumentinho, aquela entrada triunfal em Jerusalém, onde ele foi aclamado rei de Israel por parte dos judeus. Depois, Jesus, conversando com o povo judeu, explicava a respeito da sua missão, que ele estava vindo à terra porque o Pai o enviara para cumprir a sua missão de ir até aquela cruz para trazer a redenção e trazer a salvação à humanidade. E que Jesus fala também de que ele não veio julgar o mundo, mas sim vir trazer a salvação ao mundo. E ele fala que o julgamento, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, esses não serão julgados, esses não serão condenados, mas aqueles que não creem que Jesus é o Messias, não creem no Jesus, no Filho de Deus, esses, pela própria palavra, já serão julgados e condenados a não viver a vida eterna com Deus. No capítulo 13, vai haver a festa da Páscoa, vai haver uma ceia onde Jesus com seus discípulos irá lavar os seus pés, sendo que ali, numa conversa que Jesus terá com os discípulos, ele falará que alguém o trairá daqueles 12, irá falar quem é, falará também que Pedro irá negar. Então, vamos ver aqui os versículos iniciais para que a gente possa fazer os comentários. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aqui, a Páscoa, como a gente já tinha estudado anteriormente, que o significado da Páscoa é uma festa que os judeus comemoram sobre a libertação do povo judeu da escravidão lá no Egito, que durou por volta de 400 anos. Então Deus retirou o povo da escravidão do Egito através de Moisés e atravessou o deserto até a terra prometida, que é Israel. Sendo que Páscoa tem um significado em hebraico de passagem. Então, nessa festa de comemoração, aqui Jesus está junto dos discípulos na ceia, e ali ele já sabe que o diabo, Satanás, já estará dentro de Judas Iscariotes, para que ele possa sair e trair Jesus. E aqui Jesus vai lavar os pés dos discípulos em um sinal de humildade, em um sinal de servidão, sendo que para os judeus lavar os pés não era interessante, não era uma prática que eles costumeiramente faziam. Por quê? Porque os judeus não eram escravos e não lavavam os pés de ninguém. Porque naquela época, quem lavava os pés eram os escravos, eram aqueles que cuidavam da residência, eram pessoas de baixo grau na sua função, era uma pessoa que tinha uma função como se fosse hoje um trabalhador normal, um empregado, sendo que muitas pessoas lá naquela região andavam em areia, em terra, e ali ficavam os pés empoeirados, sendo que quando ele chegava em uma casa, ali havia a lavagem dos pés, e era o escravo que fazia a lavagem dos pés e enxugava. Aqui Jesus com os discípulos já está mostrando aos discípulos da humildade, da formação da igreja que irá acontecer a partir da sua ascensão, ressurreição e ascensão aos céus,
Então Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês têm que amar uns aos outros assim como eu amei. Eu amei vocês aqui e amo toda a humanidade. Esse meu amor de ajudar o próximo, vocês têm que fazer isso também. Isso aqui é o sinal de quem é um seguidor de Cristo, de quem é um discípulo de Cristo. É essa servidão sem se preocupar, porque quem faz isso é um escravo ou etc. E Jesus vai falar aqui onde Pedro vai questionar a respeito de que ele não quer que Jesus lave os seus pés. Vamos ver aqui o que é que Pedro fala. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não são todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Olha só, quando Jesus se aproxima de Simão Pedro, que Simão Pedro diz: não, Senhor, você não é lá meus pés, não. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Como é que o Senhor vai lavar nossos pés? Nós é que temos que lavar. E Jesus diz: olha, eu tenho que lavar os pés de vocês. Sendo que Pedro não compreendia que Jesus estava falando para eles e para todos os discípulos de que todo aquele discípulo que segue a Jesus, ele tem que servir ao próximo, ele tem que trazer um amor fraternal junto à nova comunidade que irá surgir, que é a comunidade cristã. E aqui Jesus também já fala que, quando Pedro disse: Senhor, já que tu vai me lavar, não lave somente os pés, mas lave meu corpo todo. Jesus: vocês não precisam que eu lave todo o corpo, porque vocês precisam que lavar apenas os pés, porque vocês já estão banhados, vocês já estão purificados. Aqui tem um significado de o batismo, né? Aqui tem um significado de que os discípulos que estavam com ele, a sua maioria já estavam salvos, já colocava a fé em Jesus, sendo que Jesus fala: mas tem um que ainda não está, tem um que não está purificado, que aqui ele vai falar lá na frente, que é justamente o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então Jesus aqui, na sua humildade, fala para os discípulos que Pedro, se tu não deixar que eu te lave os pés, você não faz parte de mim, você não pode ser meu discípulo. Continuando, versículo 11: pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Aqui está se referindo a Judas Iscariotes, que não estava salvo. Tendo terminado a lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aqui, quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele perguntou aos discípulos: vocês compreenderam o que eu falei? Mas aqui eles não compreenderam, mas Jesus foi explicar de que a simplicidade do Evangelho, o amor ao próximo, como Jesus amou todos os seus discípulos e as pessoas que a procuravam e toda a humanidade. Jesus diz: agora eu quero que vocês também façam o que eu faço. Ame o próximo, assim como eu vos amei.
Aqui Jesus está mostrando aos discípulos de que tudo que vai acontecer lá na cruz do Calvário é um acontecimento de amor, um amor fraternal que ele tem por toda a humanidade. Versículo 18: Não falo de todos vós, mas isto é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui ele está dizendo, o que levantou o calcanhar comigo. Esse significado naquela época representava aquela pessoa que desse o calcanhar, era um sinal de desprezo, era um sinal de maldade, era um sinal de destruição. Então ele está falando, aquele que levantar o calcanhar, que no caso aqui é o Judas Iscariotes, né? Então Jesus continua falando que ele vai dar o pão molhado para aquele discípulo, e esse discípulo é o que vai fazer com que a obra possa ser cumprida. Ou seja, Judas Iscariotes, ele faz parte da profecia, como diz o Salmo 40, o Salmo onde dizia que Jesus seria traído por um amigo, que Jesus seria enganado pelo seu próprio amigo que vivia com ele. Continuando, em verdade, versículo 20, em verdade vos digo, todo aquele que recebeu o que eu enviar a mim, recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando aqui que o Pai o enviou a esse mundo e que ele não é maior do que o Pai, nem o Pai é maior que ele, são uma unidade. E ele fala do servo e o líder. Ele está dando um exemplo aqui de que o líder não é maior do que o servo. Para que você possa estar dentro do reino de Deus, vocês têm que estar numa igualdade. Quem é alto passa a se igualar. Quem está baixo iguala ao que está alto. Então, é um amor ao próximo, é uma servidão. Aqui o Jesus está explicando para os discípulos que é justamente a igreja de Cristo que se formou há 2000 anos atrás, que está trazendo um amor fraternal, um amor que levou a cruz, um amor onde Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um amor, uma graça irresistível, é um amor sem limites, esse amor de Jesus Cristo. Aqui vai acontecer o anúncio da traição. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de que ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo, pergunta a quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o que Jesus estava falando, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus, o que está prestes a fazer, faze-o depressa. Quando Jesus aqui vai anunciar quem vai trair, aquele que vai levar Jesus à condenação, à crucificação, aquele que vai entregar Jesus aos fariseus, ele vai anunciar, e os discípulos estavam preocupados, querendo saber quem era essa pessoa que Jesus fala que entre eles um vai trair. Lá eles ficavam na ceia, ficavam próximos um do outro, sendo que João, que na tradição o discípulo amado é o João, que ficava próximo de Jesus na hora da ceia, ele estava inclinado próximo a Jesus, e Pedro, que estava um pouco afastado, viu e perguntou ao discípulo que estava próximo de Jesus, pergunta a Jesus, quem é esse que vai trair? E
o discípulo amado, que na tradição é o João, esse que escreveu o Evangelho de João, pergunta a Jesus: quem é, Senhor? E Jesus disse para ele: é esse que eu colocar o pão, um bocado de pão, ou seja, um bocado do alimento molhado e der, esse é o que vai trair. E foi o que aconteceu. Quando Judas recebeu esse pedaço de pão molhado, e Jesus disse: vai e faz o que tu tens para fazer agora. Então aqui a palavra de Deus diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes, e ali ele já estava dominado pelo pai da mentira, pelo traidor, pelo assassino, pois Satanás tem todos esses sinônimos, porque ele é mau, ele é pai da mentira, ele é o pai das trevas, não há verdade nele. E ele saiu lá para visitar os fariseus, onde ele vai receber 30 moedas de prata e vai entregar Jesus aos fariseus. Isso aqui a gente vai ver lá na frente. Sendo aqui que Jesus, após dizer que Judas fosse fazer o que ele tinha de fazer, os discípulos achavam que Jesus apenas estava falando para Judas, para ele fazer alguma compra, né, para Páscoa, já que estava próximo da Páscoa. Mas não, mas Jesus estava aqui dizendo a verdade, ou seja, que ele é o traidor, porque Judas ele era o tesoureiro do grupo, era ele que arrecadava, era ele que fazia as compras de todo o grupo. Continuando no versículo 28, todavia nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou um pedaço de pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, quando viu que Judas saiu para cumprir a missão dele, porque Judas ele não só estava ali como traidor, mas Jesus escolheu todos os discípulos. E Jesus, na sua onisciência, ele sendo 100% homem também 100% Deus, ele sabia a capacidade de cada um daqueles discípulos. Ele sabia que Judas era o que iria trair. Por quê? Porque Judas veio para cumprir a profecia que dizia lá o rei Davi no Antigo Testamento, como eu falei anteriormente, de que aquele que vai trair o Messias, aquele que vai estar junto dele, comendo com ele, mas vai trair. Então aqui Jesus parte para dizer que agora Deus vai ser glorificado através de Jesus, e que Jesus também vai ser glorificado em Deus. Aqui essa glorificação é porque Jesus está falando aqui que, olha, eu vou ser entregue, vou ser preso, vou ser crucificado, vou ser sepultado, morto sepultado, mas no terceiro dia eu ressuscitarei e depois vou estar na glória com o Pai, porque Jesus veio cumprir a missão dele e já era próximo, já estava chegando a hora dele retornar ao Pai, retornar onde ele tinha vindo, que era o céu, que ele estava na presença do Pai. E aqui Jesus dá um novo mandamento, o mandamento que já existia no Antigo Testamento, em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, diz que nós devemos amar uns aos outros. Só porque esse mandamento de Jesus aqui, ele acrescenta uma coisa a mais, ou seja, ele acrescenta que nós devemos amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, até pela morte, até por a gente dar a morte pelo nosso irmão,
quando o nosso irmão está preparado para levar o Evangelho, quando o nosso irmão, o nosso próximo passa por situação de dificuldade, a gente tem que fazer de tudo para ajudar o nosso próximo, assim como Jesus nos ajudou, assim como Jesus faz com todos os cristãos, aqueles que creem nele como Senhor Salvador. Nós devemos, na comunidade, ajudar o nosso próximo. Assim é a Igreja de Cristo. Assim, o verdadeiro cristão é aquele que está em condições de ajudar o seu próximo, independente de cor, de raça, de religião. O cristão, o seguidor de Jesus Cristo, o discípulo, ele faz tudo pelo amor. É o amor fraterno, não o amor humano, como que a gente vai ver o que vai acontecer com Pedro agora. Jesus vai dizer que Pedro vai negar. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu: Tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que de modo algum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aqui, quando Jesus fala para os discípulos de que para onde ele vai, eles não saberão para onde é que Jesus vai, não irão naquele momento, porque ele aqui, quando ele for ressuscitado, ele vai ascender ao Pai, vai voltar para o Pai, e eles não poderão ir naquele momento, porque eles estarão aqui na terra para pregar o Evangelho. Só que Pedro não consegue identificar, entender o que Jesus está falando, e Pedro diz: ó Senhor, para onde eu vou, onde tu for eu vou, certo? E Jesus fala para ele: olha Pedro, vou dizer um negócio para ti, você, antes que o galo cantar 3 vezes, você vai me trair. E foi o que aconteceu, que a gente vai ver lá na frente, que na hora que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Portanto, irmãos, procuremos andar nesse amor fraternal, procurar em Cristo essa paz, essa ajuda, esse lado espiritual que só vem de Jesus Cristo, para que possamos viver uns aos outros amando e ajudando. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te pedimos que possamos, ó Pai, usar esse amor fraternal para que possamos ajudar uns aos outros, assim como o Senhor nos ajudou. Pedimos que o Senhor possa estar penetrando no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem, para que possam sair dessas pessoas águas vivas de amor. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.